No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o maravilhoso de Cristóvão Colombo e Hernán Cortés. Vou começar falando um pouco sobre o maravilhoso de Colombo. A gente vai fazer comparações com alguns livros e por aí vai. Primeiro eu vou falar sobre, é claro, os primeiros contatos que eles tiveram com essas novas terras, começando pela posse delas. Não bastava eles avistarem essas terras, essas ilhas, eles precisavam estar presentes lá, ter um registro disso, ter testemunhas, mapear e, é claro, erigir as cruzes. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O ato linguístico. A descoberta das terras foi um ato linguístico, né? Ela foi feita pela linguagem e ela tinha a função de declarar, testemunhar e registrar o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo Colombo e pelos outros tripulantes. Tem um navegador português que trabalhava para a coroa de Castela, chamado Juan Díaz de Solís. Ele relatava vários atos formais dos representantes da coroa nessa tomada de posse. E seguindo as instruções de Solís, o Colombo ele não via necessidade de ter um conhecimento sobre os nativos que estavam ali. Ele não tinha um nível de conhecimento alto sobre a cultura que ali já existia. O formalismo de Colombo funciona como agente de poder, né? Ele foi o agente de poder para essa conquista. Ou seja, ele usava de muitos jargões, uma linguagem muito difícil para fazer essa conquista. Ele até tem essa frase no diário dele, e não me foi contradito, que ele está se motivos sobre eles não contestarem o que estava sendo feito nas terras. Mas o que isso quer dizer? Com os índios, né, os indígenas, os nativos, eles não tinham a mesma língua que esses europeus que chegaram ali. Então, era muito difícil para eles entenderem o que estava realmente acontecendo. Então, eles não podiam ter uma objeção com isso. E para o Colombo, não era importante o porquê dessa objeção não estar acontecendo. Era importante que não havia uma para ele poder fazer o que ele queria ali, o que ele bem entendia. Junto com isso, os direitos dos povos não foi representado, né? As terras elas foram tomadas sem objeção. Os povos não conseguiam defender a sua terra por não ter muito conhecimento sobre as palavras que estavam sendo ditas ali. O cristianismo foi um fator também de extrema importância para essa conquista, começando pelo seu imperialismo. Como eu falei mais lá para frente, eles erigiam cruzes, né? Eles chegavam nas ilhas e erigiam essas cruzes para mostrar qual era a fé que eles estavam ali representando. A relação entre a coroa e a igreja. Eles acabaram criando um distanciamento, porque a igreja ela começou a contestar o que a coroa estava fazendo nas terras. Não que a igreja tenha, né, estava totalmente certa, mas acabou que a igreja estava querendo explicações do porquê que eles não estavam dando os devidos direitos aos indígenas de estar ali e fazendo sua objeção. O esquecimento, tanto cultural quanto ideológico. Um dos relatos do Diário de Bordo de Colombo é sobre os canibais, né? Que ele saiu para explorar e encontrou esses canibais. E ele vê que é uma sociedade, ele reconhece que é uma sociedade que tem a sua organização, mas ele vê que é muito diferente da dele. Ele acredita que aquilo é errado. Então, para ele, escravizar é humanizar, certo? O que isso quer dizer? Ele levou alguns desses canibais para esses acampamentos dos europeus que chegaram lá, para falar sobre o modo que eles deveriam agir, né, o que eles deveriam comer, por aí vai, ou seja, fazer que aqueles canibais esquecessem a cultura dele. Além disso, tem o esquecimento das comunidades, né, as doenças que os europeus trouxeram acabaram dizimando dezenas de comunidades por essas novas terras, por conta deles não estarem preparados para os vírus, né? E acabou que essa vulnerabilidade às doenças europeias devastou diversos impérios indígenas. E a relação com os nativos, né? Além
dessas outras questões que eu já falei, a gente tem um episódio em que os nativos são extremamente generosos com os colonizadores, né? Eles ajudam eles. Enquanto isso, a única coisa que os europeus estão pensando ali é em como eles, como os indígenas, né, serão bons, serão bons serventes, né? Eles não estavam pensando em outra coisa sem ser isso. Além de tudo, tem a desnaturalização do ouro. Eles não chegaram ali naquelas terras pensando em ter o ouro, em obter o ouro. Mas os nativos, eles usavam esse ouro, eles tinham conhecimento, mas não sabiam do valor dele. Então, eles acabavam usando como ornamentos. Isso chamou a atenção dos europeus, que ficaram com mais desejo ainda de ter aquelas terras. E tem até uma passagem na quarta viagem em que o Colombo associa a troca de bens pelo ouro como a salvação da alma desses nativos, por exemplo. A produção e o uso do maravilhoso era uma estratégia de poder, né, a serviço de legitimar o que o Colombo estava fazendo naquelas terras. Ele usava esse maravilhoso, né, para esconder, maquiar algumas ações da coroa, que também vai ser falado mais para frente sobre isso, e da legitimidade, porque ele estava fazendo e criar o desejo de possuir essas terras. Além de tudo, quando a gente pensa no maravilhoso, a gente pensa no grotesco, no diferente, mas na verdade ele estava sempre falando, né, como que aquelas terras tinham uma variedade nova de coisas, por aí vai. E o batismo, né, foi uma coisa muito importante também para a gente destacar, porque o batismo é o ato fundador do cristianismo, né? Quando uma criança nasce, ela é batizada no cristianismo. E aí, o Colombo, o que acontece? Ele leva alguns indígenas para a Espanha, né? Para a Europa, e batiza eles. Ele apaga esses nomes dos indígenas e dá novos nomes para eles. Além de dar nomes para as terras também, né? Que elas possuíam nomes indígenas, mas para ele não tinha muito a ver, não tinha muita importância. Então, eles geralmente faziam alusão a nomes de tipo salvação, essas coisas. Além de tudo, o nome dele e o cargo dele tiveram mudanças. Ele não era chamado mais de Cristóbal, mas de Cristóferes, aquele que carrega Cristo, porque ele fez a conquista pelo imperialismo cristão, ele levou a fé cristã. E ele não é mais um almirante, mas ele é um admirans, aquele que se maravilha. Por causa da escrita do maravilhoso dele, né? Eles acharam que seria bom mudar o nome dele para dar essa importância ao jeito que ele escrevia. Agora eu vou falar um pouco sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés é um personagem muito importante para a história da colonização na América. É um personagem extremamente estudado tanto na América Latina quanto na Península Ibérica. Ele foi o conquistador responsável, né, pelo descobrimento do México e a fundação de onde hoje é o México, que foi o vice-reinado de Nova Espanha. Hernán Cortés nasceu na Extremadura espanhola, que hoje é conhecido, né, como uma comunidade autônoma da Extremadura. Nasceu em 1485, foi para Salamanca, estudou Direito e Latim, não terminou. Depois disso, ele se ingressou na Marinha, se envolveu com o Exército. Nisso, ele conseguiu, provindo da nobreza, da baixa nobreza, conseguiu fazer a sua própria empresa, que as empresas marítimas eram várias caravelas, várias naus, que eram comandadas por um almirante, que eram contratadas pelas coroas europeias. Nisso ele foi para o Novo Mundo, ele chegou em Cuba em torno de 1510, na segunda metade dessa década, e lá ele conheceu Diego Velázquez, na qual era o governador de Cuba. Ele teve uns certos contradições com Velázquez, eles não concordavam em algumas coisas, eles chegaram a se confrontar em alguns momentos. Nisso, Velázquez teve a ideia de mandar Hernán Cortés para descobrir, né, para mapear, para fazer o descobrimento da Península de Yucatán. A Península de Yucatán
Yucatán já havia recebido algumas caravelas, algumas naus. Na verdade, Hernán Cortés seria a quarta pessoa a estar fazendo essa viagem, só que ele foi a única pessoa realmente bem sucedida. As outras naus foram atacadas, não conseguiram sucesso, foram atacadas pelos indígenas e etc. Nisso, em 1519, a empresa de Hernán Cortés parte para a península de Yucatán, que fica na Mesoamérica, hoje em dia, onde é o México. Chegando lá, ele vai ter contato com vários povos que eram subjugados do Grande Império Azteca, e com esses povos ele fica sabendo da magnitude do Império Azteca, que havia rumores, mas ele não tinha certeza, sabendo de uma grande cidade que se chama Tenochtitlán, que era uma cidade que ele diz na sua carta, né, porque Hernán Cortés ele é responsável por ter escrito as 5 cartas de relación. Essas cartas, elas são as cartas que eram referidas ao rei Carlos V, rei de Espanha, contando sobre as suas aventuras, sobre a sua odisseia, né, sobre a sua viagem ao Novo Mundo. E a segunda carta, que é a mais conhecida, a mais estudada, que conta realmente o domínio e a queda de Tenochtitlán. Nisso, quando ele está na costa ainda, ele tem os seus tradutores, ele recebe 2 mensageiros de Tenochtitlán, mandados por Montezuma III, que era o seu governante, para conversar e fazer essa relação com Cortés, porque o Império Azteca também já tinha tido informações que forasteiros vindo pelo mar estavam chegando na costa. Hernán Cortés foi adornado com a roupa de um deus, a roupa geralmente dos deuses que vinham pelo mar, e ele disse que queria Tenochtitlán, mas Montezuma disse que não era para ir a Tenochtitlán, e ele disse que iria da mesma forma. Nisso, ele percebeu que muitos povos da costa eram subjugados do Império Azteca, e ele tirou proveito disso para fazer o seu próprio exército. Então ele disse que seria aliado deles para lutar contra o Império Espanhol, contra o Império Azteca, perdão, e os grandes líderes religiosos, os líderes políticos dessas províncias mais ao sul, diziam da brutalidade de Montezuma, que ele levava os seus filhos para fazer os seus rituais humanos aos seus deuses. Nisso, Hernán Cortés ele vai adentrar por território inimigo, não por território azteca, porque um dos indígenas o alertou, porque provavelmente seria uma armadilha, que eles iriam adentrar o Império Azteca até o momento que eles não conseguissem mais sair. Ele foi por terras indígenas, apesar de ter passado também por terras aztecas, mas majoritariamente por terras indígenas. Lá ele vai passando, ele vai dizimar incríveis cidades com mais de 150 mil habitantes. Ele chega a um ponto de escrever que em uma noite queimou mais de 20 mil casas, e vai subjugando esses povos. E quando ele chega em Tenochtitlán, ele chega ao som de guerra, com uma armada e um exército muito grande, né? E ele vai fazer as suas relações, fica muito com Montezuma, fica muito tempo em Tenochtitlán, fica mais de 20 dias em Tenochtitlán. Nisso eles seguem para o norte para fazer como se fosse um mapeamento, um descobrimento a mais. Nisso ficam alguns líderes espanhóis e que já tinham proibido os sacrifícios humanos, já tinham proibido E nisso acontece um grupo de líderes religiosos, faz um sacrifício humano para um deus, e esses espanhóis os matam. Isso cria um rebuliço muito grande em Tenochtitlán. Tenochtitlán está literalmente, politicamente em chamas. Quando Cortés volta, tá uma bagunça, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo revoltado com os espanhóis por terem matado líderes muito altos, religiosos. E nisso, Montezuma, indo às suas passeadas pela cidade, provavelmente foi acertado por uma pedra. 3 dias depois ele morre. Um dos seus membros familiares próximos assume o poder, mas esse novo rei era extremamente contra os espanhóis e a favor da guerra. E isso é conhecido, esse episódio, na carta, como La Noche Triste, que é a noite triste, porque foi quando eles foram atacados à noite e eles tiveram que fugir de Tenochtitlán, que era uma cidade que era rodeada por muitos lagos, muita água, correram com cavalos pela água e foram completamente atacados. Nisso, Cortés volta à costa. Na segunda tentativa de reconquista de Tenochtitlán, quando ele volta, ele vê que mais de 50% da população de Tenochtitlán já tinha sido morta, porque as doenças que os espanhóis trouxeram à cidade de Tenochtitlán
deixaram corpos espalhados pela rua, a doença estava correndo solta por Tenochtitlan. Nisso, houve a Segunda Guerra e a conquista definitiva de Tenochtitlan. Nisso, Tenochtitlan foi usada por um pouco depois como base, como um local de mercadoria, mas as pessoas foram deixando Tenochtitlan até que hoje em dia é uma cidade, né, desabitada, que fica hoje onde é a capital do México, a cidade do México, tá? E nos próximos slides a gente vai ver também agora algumas críticas, algumas visões críticas sobre as cartas e sobre também a pessoa de Hernán Cortés. Oi, gente. Eu vou falar um pouco sobre a construção narrativa das cartas de Hernán Cortés. Vou começar situando o período em que elas são escritas, que ocorre elas marcam uma transição entre o período medieval e renascentista. Dentro dela, tem várias características, tanto medievais quanto renascentistas. Medievais, quando eles tratam os conquistados como vassalos, e renascentistas, quando eles idealizam. Hernán Cortés se próprio se idealiza como herói e vai idealizando as conquistas, as guerras e os povos. Vou falar um pouco dessa construção narrativa. A narrativa é um relato de viagem. Nesse relato, ele vai falando para a coroa tudo que ele encontra. Ele fala das novas terras, fala da cultura dos povos, dos costumes. E ele é um grande estrategista de guerra. Uma das suas maiores estratégias é de fazer parceria com os povos dominados, que eram sociedades dominadas pelos astecas, dominadas pelo Montezuma. E ele faz essa parceria e diz: vamos ser amigos para a gente poder destruir o povo asteca, destruir esse império, para que vocês sejam livres. Essa foi uma grande estratégia. Cortés era um homem inteligentíssimo, porque com essas parcerias ele conseguiu um exército imenso para dominar o Império Azteca, para dominar Tenochtitlan. Pode passar, por favor. Dentro das suas cartas, são 5 cartas que ele vai descrevendo toda a terra, todos os povos conquistados, e ele usa muito o maravilhoso, assim como Colombo. E ele criava com esse maravilhoso um desejo na coroa de conquistar essa terra mesmo, mesmo uma ideia: nossa, a gente precisa dessa terra, olha como essa terra é maravilhosa, como essa terra é boa. E ele dá o maravilhoso, ele dá essa característica a muitas coisas que ele vai encontrando, muitas plantações, desde plantações até de costumes de povos. O imperialismo cristão é outro tópico que a gente deve tratar, deve analisar, porque o Cortés ele escreve as suas cartas falando que ele está guerreando em nome de Deus. Ele está passando, é um bem que ele está fazendo, né? Apresentar a Deus aqueles povos. Tanto que os povos conquistados tinham que se render à fé cristã. E, como o João falou, não eram permitidos mais rituais de sacrifícios humanos. E depois a gente vai analisar essa questão de tudo em nome de Deus, de tudo em nome da coroa, né? Até que ponto isso justifica essas guerras. Vamos falar um pouco da apropriação de terras, da dominação do território mexica. Eles dominaram muita gente. Cortés foi um grande sanguinário, né? Essa é uma palavra que a gente poderia caracterizá-lo. Ele matou muita gente, dominou muitos povos, criou muitas estratégias. Ele realmente foi um grande governante. E dentro da carta, ele apropria
e ele vai se idealizando. Ele se idealiza como herói, se idealiza como um grande homem de guerra. E é esse ponto, essa marca renascentista que eu falei antes, que é essa questão dessas ideias trazidas da Europa dentro do... A carta é também uma junção é um marco entre esses dois períodos, medieval e renascentista, porque tem características medievais dentro, mas também tem ideias renascentistas. Pode passar, por favor. O Novo Mundo, a conquista da América, ele conquista o Império Azteca, e a capital do Império Azteca seria a Nova Espanha. E na relação que ele tem com os nativos é um pouco complicada, até porque essa é a diferença de Colombo. Porque ele é muito sanguinário, ele não está muito preocupado com as questões religiosas, com o que as pessoas necessitam. Ele justifica tudo isso por meio da coroa, porque ele tem um objetivo, mas ele não está preocupado com as pessoas. Ele se denomina herói, mas essa questão que a gente vai discutir também, porque ele praticou genocídios de tribos inteiras e justificando, né, essa questão. Eu vou construir uma nova Espanha, então vamos fazer tudo para chegar nesse objetivo. E é uma coisa que a gente vai analisar, que a construção dele como herói na narrativa, que é um pouco duvidosa. Cortés e a coroa, a relação dele, ele mostra, ele sempre, em toda a carta, ele se idealiza, como eu disse, como herói, mas ele é mais vassalo e mais servo do que os outros, porque ele derrama sangue, ele luta, ele sofre um perigo, ele passa por perigos, mas se não fossem essas cartas, as escrituras dele, ele, assim, provavelmente não seria tão lembrado como herói, porque tudo vai de reconhecimento à coroa. Todas as expedições, todas as conquistas, é tudo em nome da coroa. Então, ele é ele é mais vassalo do que os outros vassalos. Pode passar, por favor. Bom, agora sim. Essa questão sobre Hernán Cortés, essa construção da sua personalidade, é uma questão ainda muito debatida e muito pautada em grandes universidades de estudos, tanto de estudos do México, como a Universidade a UNAM, a Universidade Central do México, como também na própria Espanha, né, na própria história da expansão do Império Português, que seria Hernán Cortés, herói ou vilão. Como a Nil comentou, Hernán Cortés ele escreve nas suas cartas de uma forma que ele se enaltece muito, ou seja, eu, em nome de suas altezas, fundei a Nova Espanha, eu, em nome de suas altezas, dominei e conquistei a cidade de Tenochtitlán. Essa questão, ela é muito intrinsecada com a questão da literatura de viagem e sua maquiagem sobre o grotesco. O que seria essa maquiagem? Assim como Colombo, que todas essas características são características da literatura de viagem. Então, desde das grandes aventuras de Marco Polo, Mandeville, Colombo, Hernán Cortés, todos eles desfrutam de um maravilhoso. Por quê? Esse maravilhoso, ele é a expectativa do povo europeu sobre essas terras longínquas, sobre essas terras de além-mar. E nisso, ele também serve, o maravilhoso, essa descrição hiperbólica da terra, dos seus edifícios, ela serve como um mecanismo de amnésia instantânea para o leitor em relação ao pânico e ao medo dos indígenas. Por quê? O que realmente estava acontecendo, embora Hernán Cortés ele escreva claramente todas as suas atrocidades, o maravilhoso ele vai servir para mascarar esses acontecimentos. Por quê?
a chegada de encouraçados na costa, a destruição das cidades, queima das casas, a subjugação dos povos não é tão maravilhoso assim, não parecia, o pânico dos indígenas não pareceria tão incrível assim, perdendo a característica da literatura de viagem. E outro fato que é uma máscara, uma maquiagem para todos esses feitos, ou querendo ou não, uma justificativa, além da justificativa que a Camille comentou, de que o objetivo era fundar a Nova Espanha, fundar a colônia bem-sucedida, o objetivo também vem de tempos até um pouco antes, porque em 1492 foi quando a Espanha derrotou o Reino de Granada, que era o último reino mouro da Península Ibérica. Então toda aquela guerra que foi quase milenar, durante 800 anos, os mouros, que eram povos islâmicos, dominaram a Península Ibérica. Então essa guerra era uma guerra que fazia parte do que é ser espanhol, o que é ser português. É lutar contra os mouros na Península Ibérica e a expansão do cristianismo na Península Ibérica. Então, aí a gente pode fazer uma análise de que a colonização do Novo Mundo, ela pode ser intrinsecamente ligada e conectada com as cruzadas. Ou seja, a conquista do Novo Mundo são as novas cruzadas. Porque o objetivo principal das cruzadas era a expulsão dos islâmicos de Jerusalém, era a conversão dos povos islâmicos no cristianismo. Que é a mesma coisa que está acontecendo no México, que aconteceu na Ilha de Santo Domingo, que aconteceu em Cuba, que foi a subjugação dos indígenas para com a fé cristã. Então, é nesse ponto que a gente vê o quão aquele povo é medieval, o quão os colonizadores são medievais, com essa justificativa de que você é pagão, está contra mim, logo você é inimigo de Deus. Se você não está querendo se subjugar a fé cristã, você é nosso inimigo. Então, essa justificativa, essa maquiagem usada na literatura de viagem, é uma característica muito medieval. Tanto que a mistura do maravilhoso com a mistura da expansão do Império Cristão era uma característica muito espanhola, porque a partir do momento que o Reino de Granada caiu, o Império Espanhol pensou, não, agora o Império Espanhol vai levar a espada e a cruz para todos os pagãos. Então, esse sentimento estava acontecendo muito. Outro fato que a gente tem que analisar, que é muito importante, que está presente na obra, que nas cartas de Relación, que foi escrita por Hernán Cortés, é a falsa sensação de liberdade para os indígenas. Como a gente comentou, o objetivo desses contatos com os povos subjugados do Montezuma eram dizer, olha, unam-se a nós, que nós juntos iremos derrotar ao Império Azteca. Só que nisso havia muitas guerras, havia uma subjugação cristã, e eles estavam saindo do governo azteca, do governo de Montezuma III, para entrar no governo espanhol, para ser vassalos do espanhol. Então, essa retórica, Cortés era um homem com retórica muito boa. Embora ele não falasse na Nahuatl, que era uma das línguas principais, era como se fosse uma língua franca do Império Azteca, mesmo que não todas as províncias falassem essa língua, Cortés não tinha esse conhecimento linguístico, mas com seus intérpretes, ele conseguia ter uma retórica muito boa, e ele fazia essa falsa sensação de liberdade dos indígenas, dizendo que os espanhóis estavam ali para libertá-los e que eles seriam... Mas que, na verdade, ele queria torná-los vassalos do rei de Espanha, né? Vassalos do Império Espanhol. Então, essa tem que ter uma visibilidade. Não é uma mentira, é uma máscara que os espanhóis utilizam e usufruem. A incriminação do outro como justificativa também é muito importante para toda essa relação. Por quê? Como eu comentei, logo, se você vive de formas diferentes, você fica incriminado. Porque, como Aristóteles dizia, já nesse sentimento de transição entre o medieval e o renascentista, foi renovado, né, revivida aquela frase de Aristóteles, que dizia, o homem que não necessita da sociedade, por ser autossuficiente, logo é um animal ou será um semideus, ou um deus. Claramente, os indígenas não eram deuses, ou seja, eles eram colocados como animais, porque eles não viviam em sociedade. Se eles são autossuficientes, são deuses ou animais. Deuses eles não são, logo animais.
Então, essa incriminação pelo fato de viverem como pagãos, fazerem todas as suas rituais, canibalismo, os incriminava e também justificava. Como está no próximo slide também, eu queria comentar sobre Cortês e Colombo. Como vocês podem ver, a literatura de viagem dos dois é de relativamente semelhante. Então, enquanto Colombo achava que a escravização dos indígenas seria a única forma de salvar aquelas vidas, ou seja, a escravização seria a forma da evangelização, da libertação das suas almas, seriam a forma de pagar os seus pecados, né? Então, todos esses descobridores entre 1492 até 1550, essa literatura de viagem, da conquista real, do descobrimento da América, ela é toda baseada nessa maquiagem, ela é toda baseada na máscara, nesse maravilhoso que vai criar essa amnésia nos leitores de esquecerem de todas as atrocidades, porque existe um bem maior, né? É a expansão do grande Império Espanhol cristão. Agora... Então, isso. Puxando a linha de raciocínio do João, esse objetivo maior, né? Eu vou analisar a obra do Cortês, eu vou analisar o personagem idealizado dele, a postura dele. Nós pesquisamos e vemos muitas pessoas comparando Cortês, né, dizendo que a Odisseia de Cortês foi como Enéas, ou como Ulisses, ou até como Júlio César, né, um grande governador, um grande homem. Mas eu quis fazer uma crítica, quis puxar para esse lado mais renascentista, e eu procurei e vi que tinha características assim parecidas com o livro O Príncipe, do Maquiavel, na questão da ação dos personagens. Cortês, ele se denomina um grande governante, um herói, e ele fica com essa ideia de que os fins justificam os meios. A mesma coisa que Maquiavel pregou no livro O Príncipe, de que o objetivo é mais importante do que vida de muitas pessoas. E essa crítica que eu queria fazer na questão dele ser lembrado como um grande herói. A gente tem que lembrar aqui, como eu já disse, que a Terra tinha dono. Existiam pessoas que viviam lá, existiam famílias que se desenvolviam. E ele tomou tudo, matou muita gente. E, na verdade, ele só foi lembrado por conta das suas escritas, porque depois ele foi praticamente chutado, né, do reino por conta da sua ambição. Ele era muito ambicioso e a coroa achou que não estava muito legal essa ambição dele e ele perdeu o seu cargo. Então, todo esse heroísmo, tudo que ele praticou, todas as suas ações cruéis, né, que ele também, como o João falou, ele maquiou depois, mas elas não foram muito bacanas e não vieram, assim, coisas boas para ele, porque foi tudo em nome da coroa, foi um reconhecimento da coroa. E ali vai puxar depois um raciocínio também dessa questão do personagem, do herói, que a gente vê que não é muito bom. As pessoas, elas vão analisando, nossa, mas ele ajudou a conquistar um novo mundo, ele ajudou a conquistar ele conquistou a Nova Espanha. Sim, mas a gente tem que analisar e criticar que tinham pessoas que viviam lá, né? A terra já tinha dono. Pode passar, por favor. Então, diferente do que foi a carta, Brevíssima Relação de la Destruição de las Índias Ocidentais é um relato do religioso Frei Bartolomé de las Casas, que presenciou o descobrimento e conquista da colonização do que hoje conhecemos como América. O que fez Bartolomé de las Casas ir em defesa dos índios foi justamente as atrocidades e matanças que ele presenciou. E como ele era um religioso, pode passar para o próximo, tem a questão do amor cristão e a memória americana.
Então, por ser um sacerdote de Deus, ele foi sensível a combater as maldades contra os indígenas. Então, ele ficou conhecido como um defensor dos índios, justamente por ter uma empatia como protetor dos indígenas, defensor da dignidade. Las Casas foi um marco para a colonização, já que não se tinha uma figura de um defensor dos índios. Então, a obra ela foi como objetivo de comover, ela foi um relato e depois ela foi um livro publicado. Foi no objetivo de comover a coroa espanhola sobre as atrocidades sem motivos com os indígenas, né? Então, dentro dessa obra, ele vai fazer alguns comparativos, umas metáforas com relação às ovelhas e lobos. Então, por repetidas vezes, ele traz como ovelhas mansas esses índios. Ovelha simboliza a paz, tranquilidade, a mansidão, né? Pureza. Já os lobos, tigres e leões são simbolizados como cruéis, violentos, medo, o engano, a truculência, as maldades que os espanhóis fizeram com as matanças, tiranias, opressões. Tudo isso ele traz nessa obra com uma metáfora de que os índios eram pacíficos, que foram expulsos do seu paraíso pelos lobos, né? Um outro ponto importante é a reafirmação, o exagero de urgência. Então, ele deixa claro que os índios sempre tiveram injustíssima guerra contra os cristianos e os cristianos nunca tiveram justa guerra contra os índios. Antes, eles foram sempre muito diabólicos, horríveis e injustos nessa guerra. Então, ele utiliza muitas palavras como íssimos, íssimas, para caracterizar os índios, né? Obedientíssimos, fidelíssimos e outros comparativos como mais humildes, mais pacíficos, mais pacientes, sem ódios, mais simples. Já pessoas que eram, por sua natureza, eram mansas, eram pacíficas, não tinham maldade. E já os lobos eram comparados com patriotas, eram comparados com pessoas horríveis, que oprimiam e pessoas ásperas, né, que cometiam todo tipo de insultos, pecados, matavam, queimavam, oprimiam, faziam todas as crueldades com injustiça, né, que deixava claro que eram tantas injustiças, tantas situações cruéis que nenhuma língua era capaz de dizer. Então, Las Casas, ele demonstra que aqueles que eram considerados como primitivos pagãos eram mais cristianos do que os que se intitulavam cristianos. E no próximo slide também, falando um pouquinho sobre o livro Local da Cultura, no capítulo 3, vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos que tem que ter no discurso, né, do colonialismo. Então, um deles é a ambivalência que dá ao estereotipo colonial uma validade alicerçada na estratégia de individualismo e marginalização, produzindo um efeito assim de verdade, né, pelo que é empiricamente ou explicado logicamente, ou seja, baseado pelas experiências e observações. Já o fetiche ou estereotipo, ele possibilita uma aproximação de uma identidade baseada na dominação e no prazer, né? Tanto na dominação quanto no prazer com relação à ansiedade e à defesa. Então, tendo esses conflitos entre prazer, desprazer, dominação, defesa, que tem uma significação para o discurso colonial, que seria aquela relação do colonizador e colonizado. E é isso.